Olá pessoal, Machia de novo. Eu quero agora dar uma paraxá sobre o que significa o termo Karet. Na Neshama nós temos a ordem espiritual das coisas, nós temos a forma-função, nós temos muitas regras, muitas coisas que funcionam para que as coisas sempre tenham um norte, né, uma direção, o certo e o errado, não é? Então as coisas são como são. Aí você me vem com pessoas que cultivam formas estranhas, que são pessoas que às vezes passaram por uma situação de, vamos chamar de uma desprogramação para que elas deixassem de ter uma mente saudável. Então elas começam a cultivar formas feias, pessoas com caras de almas pobres, né? Então você começa a observar que existe uma cultura de letalidades da própria consciência, né? Então a coisa carete. A coisa carete, você vê o que é a forma? A forma de Deus. A forma de Deus, na verdade, é você saber o que isso significa. A luz. Deus é uma pessoa que criou cada alma, sozinha e pura. Ela é perfeitamente, não é resolvível, não é por ela própria. Mas o problema é que existe uma cultura para que se destrua a coisa sozinha dela própria, porque quando você mistura uma alma com outra no sentido da fornicação, ela deixa de ser pura e deixa de girar de uma forma santa e de uma forma plena. E o que acontece é que ela começa a ficar feia, começa a ficar agressiva, começa a deixar de ter talentos do alto, começa a deixar de ser de uma nuvem branca e pura para ser uma fuligem negra de lá das cidades de Gotham City, por exemplo. Então, o que acontece é isso: existe um sistema de destruição. Existe um sistema de destruição no mundo que os malignos, não é os querubins malignos, doutrinaram, fizeram uma apostila imensa para que essas pessoas que entrassem, né, no sistema de aniquilação deles próprios seguisse toda uma diretriz para sumir, deixarem de existir e aniquilarem as próprias almas e depois consciências, né, com as suas culpas. Então começam com a fornicação, mancham, sujam a alma, né? As pessoas fazem fornicações com muitas pessoas, né? Não para desagradar Deus, mas para que elas pudessem assim, de alguma forma, se inutilizar de uma forma do dom divino da alma e do sentir-se elegante e puro, para que ela começasse a fazer outras coisas, não é? Porque uma pessoa que está sujada, a consciência dela ela não quer saber de muita coisa, ela quer fazer cada vez mais mal. E o que acontece é que depois dessas coisas ah, sexuais, não é? Que essas pessoas, de uma forma satânica, ensinam as pessoas desde crianças, não é? Porque você sabe que umas pessoas que fazem parte desses lugares, eles dão os filhos, não é? Para serem pessoas ainda piores. E, infelizmente é assim, eu presenciei coisas horríveis, morava num apartamento e essas pessoas de lá que são fanáticas por essas coisas de satanismos, eles ficaram sabendo que esses demônios estavam lá, né? Então eles fizeram uma ignominiência com uma criança. Eu estava no apartamento do lado e simplesmente eu ouvi gritos. Eu tentei até, de uma forma louca e desesperada, tentar arrombar a porta do outro apartamento e salvar, mas eu me dei conta de que aquela pessoa estava armada de repente, então eu deixei pra lá, né? Esperei que um dos vizinhos chamassem a polícia e não teve nada. Mas deixa pra lá, não é? Então o que acontece é que existe isso. E eles não paravam de falar, né? A nomenclatura deles, dizer que eles são pessoas que estavam fazendo lá o ritual. Ritual nada, né? O cara é uma pessoa que gosta, né? Então ele bota a culpa no satanismo, né? Então o que acontece é que vê de tudo, né? Então você vê, depois disso você vê o canibalismo, você vê pessoas que mudam de forma. Então a luz ela tem um DNA. Ela tem um DNA sereno, um DNA muitíssimo elegante e esplendoroso no olhar. O que acontece é que quando a pessoa perde o DNA da luz,
ela começa a ficar com feições mil, com qualquer forma, até ter caras assim de pessoas totalmente espiritualmente debilitadas, não é? Expressões assim horríveis e muito absurdamente degradantes para a alma de quem o vê. Então você observa muita coisa, né, de transformações para quem está se maltratando e morrendo espiritualmente. Isso se chama caret, né? Você vê pessoas que começam a deixar de ter aquela forma lânguida, a forma da bailarina, a forma da feição angelical da luz, deixar de ter a forma da graça para ter formas horríveis, para dizerem que de repente a bailarina magrinha é a inimiga, não é? Da coisa que eles procuram, que eles almejam ser. Você vê numa cultura saudável que a bailarina é o ideal, mas você vê nessas coisas de satanismo que eu posso, assim, abordar, que eles têm uma coisa de serem retrógrados, não é? De serem totalmente opositores à coisa da perfeição angelical, à coisa da top model. Então, essa coisa que sempre foi, sempre será a virtude de Deus, as pessoas desses sectos querem deturpar. Claro que existem pessoas que são, não é? Que não são magras e que são muito graciosas e que são muito atraentes, sem dúvida, mas eu quero entrar no mérito de dizer que as pessoas que deturpam isso, como se essas pessoas fossem as vilãs e merecessem serem perseguidas, não é, de uma forma satânica, não é? Por ali abrigar uma consciência de Deus e angelical, com certeza. Então, o cabalista como eu, né, sabe que uma forma como esta, uma pessoa magra, alta e de feições da graça e da luz, certamente é uma alma perfeita e pura, uma alma que não se envolveu com muitas fornicações do mundo. Então é uma alma que certamente essas pessoas são pessoas que perseguem, desmoralizam e tentam abater de repente para comer, não é? E ficarem cada vez mais disformes, não é? Não só o corpo, mas as feições e tudo. Então essa é justamente a coisa carete. A alma dessas pessoas, na verdade, é o palácio, o mundo delas. Começam a se transfigurar num fogo branco para nunca mais retornar a ser um mundo de paz e abrigo. E então tudo que elas tinham de sonhos e bom gosto e personalidade desaparece. Então essas pessoas viram monstros. E simplesmente, eu estou falando isso com a luz da Cabala e do judaísmo, não é? Do judaísmo pleno e puro, que eu sou Deus, trago o perfeito para vocês. Então, eu quero dizer que essas pessoas que quando estão assim, encharcadas de suas próprias culpas e crimes, não é? No satanismo, que tudo que tem no mundo, não é? São pessoas que entraram nessas coisas achando que era a única vertente, o único ramo que você seguia para ficar inteirado das coisas, mas na verdade não. Esse é só a base da pirâmide. São 4 níveis, né? Tem a coisa de baixo, tem a segunda, tem a terceira e tem a quarta. Então, as pessoas que simplesmente acharam que a primeira porta é a única que existe, ela simplesmente não observou, não é? Do lado, não é? Então, simplesmente Deus é uma pessoa que tem a sua verdade e não admite, né, outras coisas. Então, uma coisa carete é a coisa da coisa disforme, não é? A coisa da pessoa que ama a coisa disforme e a coisa anti-estética e a coisa pura, não é? Tem pessoas que têm fobia de pessoas santas. Tem pessoas que têm fobia de pessoas de almas puras. Tem pessoas que têm fobia de pessoas que são castas. Tem pessoas que têm fobias de virgindade. Então, Deus não pode ajudar essas pessoas gritam e xingam, ou tentam, não é? Xingar Deus na sua própria face, porque Deus é uma pessoa que é assim, sempre será dessa forma. Mas você vê que essas pessoas que entraram na primeira porta e não quiseram olhar para os lados, simplesmente acharam que só existia aquela, passaram e foram. Mas claro que no mundo tem muitas pessoas de bem que não gostam, né, dessas coisas loucas
de autodestruição e corte, não é? Da coisa da inteligência e da coisa que serve para que as pessoas sejam inteligentes e atraentes, não é? Porque uma pessoa que é carente, ela tem uma mente que não serve para compor música. Uma pessoa que é carente é uma pessoa que não pode ser, assim, anunciadores de cosméticos, não pode ser uma pessoa que tem a alma carente, é uma pessoa que é totalmente carente, né? Uma pessoa que é totalmente cortada dessas coisas artísticas, de cantores, de Illuminati. Eles querem sempre as almas vivas, as almas puras e as almas angelicais. Para essas pessoas, é uma grande falta de inteligência quando as pessoas destroem a própria alma. Não é? Se você vê o filme, não, o clipe Criminal da Britney Spears, ela lá faz uma crítica, né? Essas pessoas que se destroem e pensam que estão bem, né? Ela fala que isso é uma coisa que ela não considera inteligente na música, pois ela é uma pessoa, né, Illuminati, e sabe exatamente o que isso significa. Então, o que eu quero dizer é isso. A coisa carete é justamente uma coisa que não serve para Deus, mas talvez a pessoa esteja se achando muito bem, não é? Nas suas pretensões, mas exatamente não muito bem, não é? Para os desígnios de Deus. E, por exemplo, Deus não quer isso para ele. O certo é que ninguém também queresse, não é? Muito obrigado, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Um beijo para você.